Olá, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, tá? Nesse vídeo eu vou continuar com a pregação da mocidade, a pregação que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10. É uma coisa que é muito atual e eu acabei achando que faltou adicionar muita coisa. E aí, dessa vez eu fiz uma colinha, fiz alguns tópicos e vou detalhar mais para vocês, tentar explicar da melhor maneira possível como viver a palavra hoje, tá ok? Se é que é possível, continuar desafiando vocês a colocar os conselhos que aqui estão e a colocar os conselhos que aqui estão em prática. E depois de estar seguindo as determinações do Senhor, depois de estar seguindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou a seguir, eu desafio qualquer um a dizer que a vida piorou, tá? Até porque não sou eu que garante, mas é nosso Deus que garante que quando nós buscamos primeiramente o reino dele, todas as demais coisas são acrescentadas, tá bom? Lendo novamente, né? Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu corpo, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, e os que agradam aos teus olhos. Porém, saiba que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Indo num passo a passo aqui nesse versículo, o tempo de se alegrar, o tempo de ser imprudente é o tempo da juventude. É o que está dizendo aqui. O tempo de curtir a vida, o tempo de aproveitar, esse tempo é a juventude. Até porque depois vem a velhice e tem uma descrição aqui no capítulo 12 que é maravilhosa quanto a isso, de tudo que pode e que virá a acontecer aos que tiverem a dádiva de viver até longos aninhos aí, tá? Alegrar na juventude e se recrear. O tempo de aproveitar é a juventude. O de fazer o que quiser, mas nós prestaremos conta, ainda que aqui. Não necessariamente as contas que nós prestaremos daquilo que nós escolhermos serão depois da segunda vinda, será no tribunal de Deus. As suas escolhas, ela vai trazer para você consequências ainda aqui. Se você escolhe aproveitar sua juventude de qualquer maneira, sem medir, sem se preocupar, sem entender que você vai ter que arcar com as consequências e elas podem ser para a vida inteira, você vai ser imprudente. E essa imprudência vai trazer para você algumas surpresas que podem ser desagradáveis e trabalhosas, né? Então, o prestar contas pode ser aqui, seja com uma gravidez indesejada e com a responsabilidade que um filho exige, com a dedicação de tempo que um filho exige, com a dedicação e doação que uma família que possa vir de uma mera curtição pode exigir de você. Esse pode ser o preço. E acredite, o preço de ser pai e mãe em uma família é maravilhoso comparado a muitas desgraças que possam advir de uma atitude inconsequente, impensada e imprudente. Doenças, dependência química, ruptura permanente de alguns relacionamentos, agressões físicas e até morte. Estamos falando aí de acidentes de trânsito, de doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas que a gente sabe que o mundo está repleto e com uma facilidade ao acesso que é estarrecedora, tá? Afastar o desgosto do coração. Aqui tem uma coisa interessante. Na palavra ele fala que você pode fazer tudo, que você deve seguir, né, o seu coração na juventude. Ele começa dizendo isso. Mas no versículo seguinte ele diz assim: afasta do teu coração o desgosto. Isso ele está nos dizendo, a palavra está nos dizendo que você tem que seguir o seu coração, mas que você tem que ter o discernimento para saber quando o teu coração está te norteando para alguma coisa que vai ser prejudicial. Isso é responsabilidade sua. A palavra te advertiu, a vida te advertiu, tá? E agora a gente vai fazer um passeio pelos provérbios falando da sabedoria e da escolha. Essas escolhas que estão
em ampla escala para todos nós na juventude. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Muitos são os adultos hoje, muitas são as pessoas hoje que arcam com consequências permanentes. E é muito comum você ouvir alguém na idade adulta dizer: se eu soubesse, eu teria feito algo diferente. Então, a idade de seguir o coração e as vontades é na juventude. Porém, é bom que você tenha um bom discernimento e muita prudência antes de seguir aquilo que o seu coração está ansiando. Porque não necessariamente ele vai ansiar algo permanente para você. Pode ser simplesmente a primavera da vida, e quando ela passar, isso vai ser para você, com a maturidade chegando, mera vaidade, mera perca de tempo, mero desperdício de energia. E aí a gente vai para Provérbios, o capítulo 2. Eu vou ler rapidamente aqui. Você pode pegar a palavra depois e, mediante as orações, ter uma noção do quanto a palavra reforça aquilo que ela vem dizendo quanto a escolher com sabedoria. E aí, o Provérbios capítulo 1, dos versículos 20 em diante. E ele vai dizendo que grita a sabedoria nas praças, levanta a voz, do alto dos muros a sabedoria clama, à entrada das portas e das cidades, profere as suas palavras. Até quando os inertes permanecerão na inércia? E até quando os escarnecedores desejarão o escárnio? E vocês, loucos, que aborrecem o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber das minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês não escutaram? Porque estendi a mão, e vocês não quiseram entender? Antes, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu rirei de vocês, quando sofrerem as desventuras, vindo o terror. Eu zombarei de vocês. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como um redemoinho. Quando você chegar no momento da angústia, então você me invocará, mas eu não responderei. Você me procurará e não me encontrará, porém vocês não vão me achar, porque me aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, o da sabedoria, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios e os mortos por seu desvio. Os nécios são mortos por seus desvios, e os loucos, a sua impressão é bem-estar, mas levam-os à perdição. Mas o que me dá ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É com muita eloquência que a sabedoria está dizendo aqui que ela grita da cidade, que ela clama das portas dos muros, que ela clama nas praças em alto e bom tom, e que os tolos tendem a não ouvi-la. O que seria isso nos dias de hoje? Quantas vezes nós não passamos no trânsito, indo e voltando de nossas atividades cotidianas, e não vemos pessoas jogadas nas calçadas, jovens voltando de festas, pessoas perdidas e sem rumo, pessoas jogadas na calçada à embriaguez ou à necessidade, tudo fruto de escolhas lá no passado, na juventude, na mocidade, que hoje estão cobrando o seu preço. Não tiveram sabedoria, não ouviram a sabedoria em sua mocidade e hoje arcam com o preço. Eu creio que seja isso que a sabedoria está querendo dizer. Eu estou em todo lugar, escolham a mim. Jovens, se vocês estão vendo a perdição na vida de qualquer um que usa drogas, não achem que vão ser a exceção. Droga destrói qualquer vida, a curto, médio ou longo prazo, mas ela vai destruir. Nenhum viciado em droga tem credibilidade, seja ela qual for, seja uma droga lícita ou ilícita. Nenhuma pessoa que consome alucinógenos vai ter credibilidade para arrumar um emprego ou para qualquer cargo que seja. Se você não tiver discernimento, se você não cuidar de si, a vida vai cobrar seu preço.
Se você não escolher a sabedoria e não ouvir o clamor dela, você vai ter que arcar com as consequências. Isso é reforçado em Provérbios, no capítulo 3. Precisamente dos versículos 1 até o 11. E com uma coisa muito interessante no versículo 12. E aí, mais uma vez, na exaltação da sabedoria, tem todo um texto aqui que diz que não esqueçam os ensinamentos, que guardem no coração os mandamentos da sabedoria, para que se aumentem os seus dias e se acrescentem anos à tua vida, e vida de paz. E aí, no capítulo 12, diz uma coisa muito forte. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. A sabedoria vai estar clamando. E mais uma vez ela está dizendo aqui que quando você se apartar dela, você vai ter que arcar com as consequências. Você vai ter que arcar com o preço. E aí no versículo 8, no capítulo 8 de Provérbios, mais uma vez, a excelência da sabedoria. E ele diz: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao câmbio, nas encruzilhadas, nas veredas, a sabedoria se coloca. Mais uma vez a palavra está dizendo, em todos os lugares que você procurar, você vai encontrar a sabedoria. Não necessariamente da maneira como você espera, mas vendo o erro de outras pessoas, vendo o caminho tortuoso e as consequências deles, vocês podem mudar o seu futuro. Se todas as pessoas que se entregam à embriaguez fracassam como pessoas, como parentes, como irmãos, como pais, como amigos, não ache que você vai ser diferente. Por mais que o mundo esteja dizendo por aí que é bonito, que é interessante, que é status, o final disso é perdição, vergonha. Não se iluda. A sabedoria clama em todo tempo. E seguir e amar as leis do Senhor só traz bons frutos. Como eu já disse antes, nunca seguir a palavra envergonhou, nem envergonha, e jamais envergonhará ninguém. Garanto para vocês, melhor que isso, Deus garante para vocês. Se vocês observarem, no mundo evangélico tão doente e tão falto de Cristo, por incrível que pareça, são pessoas que justamente vão de encontro à palavra, mesmo se dizendo cristãos e evangélicos, que têm envergonhado o cristianismo. São pessoas que se dizem portadores da sabedoria, mas que, como o lobo em pele de cordeiros, laceram e espantam rebanhos. Temos que ter discernimento para escolher tanto o caminho que nós vamos seguir, quanto a quem vamos seguir, quanto ao tipo de exemplo que nós queremos. A sabedoria clama em todo o tempo. E nesse tempo de juventude, de portas abertas, de juventude sem limite, de tudo a um toque de se realizar, as coisas que vêm com muita facilidade acabam iludindo quanto ao tamanho das consequências. Que Deus esteja nos abençoando grandemente. Que nós possamos aproveitar a nossa juventude para escolher as coisas que darão bons frutos. Que nós possamos aproveitar a nossa juventude para escolher coisas que vão trazer regozijo para os nossos pais. A palavra, eu pretendo seguir adiante com esse trabalho, ela vem se complementando todo o tempo. Em tudo aquilo que Deus aconselha e atesta que dará certo, a palavra vem em vários momentos dela, reafirmando-se. É sabedoria respeitar os pais, e os dias se prolongarão na terra. Se você respeita os seus pais, provavelmente teus pais te deram uma boa instrução e te ensinaram a seguir com dignidade e honra. Então seguir e honrá-los vai te prolongar os dias na terra. E aqui fala, a sabedoria acrescentará a ti dias e dias de paz. Toda revolta e toda rebeldia contra toda e qualquer autoridade que tenha por preocupação genuína o seu bem-estar, vai começar pela preocupação dos pais. Ela vai trazer para você malefícios. Se revoltar simplesmente contra a autoridade, e se essa autoridade for genuína em cuidado com você, jovem, se você simplesmente se rebela contra os seus pais, porque sim, porque seus amigos disseram que é legal,
você vai arcar com as consequências. Então, cabe a você ter sabedoria e discernir se vai ouvir conselhos que têm trago pessoas de boa índole a vida toda, ou pessoas que daqui a 5, 10 anos estarão correndo atrás daquilo que deveriam ter feito antes, de reconstruir relacionamentos, de reconstruir o cotidiano com os pais. É muito comum ver, se meu pai estivesse aqui eu faria alguma coisa. Seu pai está aí agora, honre-o. Honre-o cumprindo aquilo que ele te ensinou para o bem. Se eles já se foram, honre-os com um comportamento decente. Seja o filho que você gostaria de ter. Dê o orgulho que você gostaria de ter. Cuide do outro como você gostaria de ser cuidado. E mais uma vez, amai o próximo como a si mesmo. A palavra ela fala e se repete, e se reforça e insiste. Ame o próximo, cuide do próximo, escolha o bem. E isso será para a tua vida longanimidade de dias e dias de paz. Que Deus esteja nos abençoando grandemente. Que nós possamos estar crescendo em estatura e em graça diante do Pai. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que tu cresça e que escolha as coisas certas do Senhor. Em nome de Jesus.